programa Entre Linhas fez uma consulta completa com o sexólogo Dr. Gerson Lopes, médico ginecologista especialista em sexualidade e autor de vários livros relacionados ao tema. Perguntamos ao doutor quais os hábitos para se ter uma boa vida sexual e quando o sexo deixa de ser saudável. Qual seria o momento ideal para a primeira relação? Falamos sobre assuntos relacionados à média e terceira idade, como disfunção erétil, reposição hormonal, andropausa, menopausa e remédios estimulantes, e ainda sobre assuntos polêmicos e recentes, como as questões físicas e as psicológicas, homossexualidade, transexualidade, assexualidade, os travestis e a pedofilia. Reúna toda a família para essa aula de educação sexual. Doutor Gerson, em primeiro lugar, agradecer ao senhor por nos receber tão bem aqui no seu consultório. E vamos agora abordar alguns assuntos que estão bastante latentes no que diz respeito à sexualidade. A sexualidade já esteve tão em pauta como nos dias atuais? Acho que sempre esteve em pauta, né? Talvez o momento atual permite que a gente discuta mais, mas ela sempre esteve em alta. Eu sempre brinco que é mais fácil falar em sexualidade do que viver na intimidade. Então hoje, no momento que aparecem nas novelas, porque a sexualidade está presente em todos os momentos da vida, então ela está hoje muito discutida, mas ela sempre esteve presente na vida das pessoas. Senhor, enquanto sexólogo, qual é o papel do sexólogo? Isso, quer dizer, hoje inclusive em países mais avançados se fala em medicina sexual. Quer dizer, o médico sexólogo ou psicólogo que faz sexologia também, ele atende queixas sexuais. A queixa mais comum que a gente atende em relação às mulheres é a falta de desejo sexual, antigamente chamada de frigidez e de maneira inadequada, porque o termo é impróprio, e no homem é a disfunção erétil. Em jovens é a ejaculação precoce. Mas são problemas hoje que afligem muitos casais. Para você ter uma ideia, disfunção erétil, dificuldade de ereção a partir de 40 anos atinge 50% dos homens. Só que ninguém comenta. Nós estamos numa sociedade que todo mundo funciona, todo mundo é vitorioso, ninguém fala em derrota, ninguém fala em fracasso. E aí fica realmente difícil para quem está vivendo o problema e buscar uma ajuda. E a ajuda hoje realmente é muito efetiva. Quando o senhor fala que quase não comenta, as mulheres falam mais sobre sexualidade e procuram mais resolver o problema que os homens? Eu diria que sim. Quer dizer, apesar do quando o homem tem problema, principalmente a disfunção erétil, ele procura mais. Porque isso incomoda demais. As mulheres que não têm orgasmo, às vezes ficam vivendo um período grande, fingindo orgasmo, que não é adequado, ou não tendo desejo sexual, não tendo vontade de fazer e sentindo não bem quando faz, doida para acabar logo, ela consegue durante muito tempo manter-se assim, apesar de ser inadequado também. Eu acho que a mulher nunca deveria se submeter ao sexo, ao parceiro, com medo de perdê-lo, porque ela acaba se perdendo e o perdendo quando submete. Mas eu diria que a mulher fala mais, mas quando tem problema, realmente quem busca mais são os homens. Talvez nós poderíamos aí dividir a questão sexual em duas linhas. Primeiro a questão física, problemas físicos, e outro, problemas psicológicos. Sem dúvida, você tem razão, e nós diríamos que 20% só, no máximo 30% dos problemas estariam na esfera médica, na esfera orgânica, na esfera física. 70% a 80% dos problemas sexuais, em geral, estão na esfera psicológica. Agora, não é nada psicológico profundo, que precise de terapia a longo prazo, a médio prazo, não. É terapia sexual breve, porque a maioria dos problemas psicológicos que afetam a sexualidade estão ligados à ignorância, no sentido de ignorar, de desconhecer, ao desconhecimento, está ligado à falha de comunicação, a mitos, por exemplo, o homem achar que o homem não falha, o homem achar que faz a mulher ter orgasmo, a mulher achar que tem 2 orgasmos, clitoriano e vaginal, e não tem, não existe isso, o orgasmo é sempre um só, é na cabeça, e o estímulo direto, que é o clitóris, em geral leva mais facilidade a mulher a ter o orgasmo. Então existem muitos mitos, muitas crenças distorcidas que estão por trás dos problemas. Às vezes é só o jeito inadequado de fazer ou parcerias inadequadas às causas dos problemas. Aí vamos para mais 2 repartições, que seria a questão cultural. Isso. O homem tem que ser macho, a questão da mulher, o homem tem que dar prazer, e também a questão do afeto. Muitas pessoas podem estar juntas e não ter o afeto.
inclusive sexual. Sim, eu acho que é importante colocar, porque, em geral, a mulher, quando o homem tem alguma dificuldade sexual, quando ela tem dificuldade sexual, ela começa a questionar o afeto ou o amor. E, na maioria das vezes, não tem nada a ver. A sexualidade afetiva, ela é diferente da sexualidade prazer. É lógico que as duas andam juntas, e é muito melhor fazer sexo com amor, com afeto, do que o sexo mecânico, como se fosse uma ginástica, um espasmo, um reflexo. Agora, a falta do sexo, o problema do sexo pode, sem dúvida, o problema na horizontal, acabar comprometendo a vertical. Quer dizer, o dia a dia, e as pessoas entrarem em conflitos amorosos. Mas não necessariamente o sexo, quando tem problema, está ligado a problema afetivo. É lógico que eu já vi centenas de casos de mulheres que perderam o desejo pelo parceiro quando descobriram a infidelidade dele. Ou parceiros muito hostis, sejam fisicamente ou verbalmente, com o tempo levando a mulher, ou ciumentos demais, levando a mulher a perder o desejo. Ou mulheres muito castradoras, muito dominadoras, levando o homem a ter dificuldade eretiva. E a gente nunca trabalha com culpa de A ou de B, mas, em geral, o problema sexual ele é distinto do problema afetivo. Tudo que nós estamos falando aqui gira em torno da sexualidade, são informações. Entramos aí, então, na questão da educação sexual. Qual é a importância da informação e da educação sexual? É toda, né? A única prevenção que a gente tem contra queixas sexuais no futuro seria a educação sexual na infância e na adolescência. Agora, a educação sexual que perpassa apenas dar palestras em escolas. A educação sexual, ela já existe de maneira genuína e autêntica na relação com os pais. Por exemplo, quando uma criança capta uma falta de respeito do pai em relação à mãe, por mais que o pai diga que ela tem que respeitar a irmãzinha, o que o menino captou ali é aquela falta de respeito. Os pais educam as crianças não é pelo que eles falam, e sim pelo que eles mostram. Então, a educação mais genuína de sexualidade, mais autêntica e que não tem como terceirizar, é a educação na estrutura familiar. A escola, sem dúvida, pode contribuir. E os médicos hoje, obrigatoriamente, têm que trabalhar como educadores sexuais também. Então, a educação sexual dentro de uma escola, por exemplo, ela não é igual a aula de matemática, uma aula de física, uma aula de biologia. Ela tem que estar transversal, quer dizer, você tem que estar trabalhando dentro de qualquer disciplina aquelas questões que envolvem bons conhecimentos adequados na sexualidade e, sem dúvida, junto com a afetividade. Quer dizer, a educação, ela necessariamente ela tem que ser afetiva sexual. E a família é a principal e a genuína educadora para a afetividade da criança e para o amor dela também. Existem alguns hábitos genéricos, de forma geral, recomendáveis para uma vida sexual saudável? Um corpo vigoroso, quer dizer, um corpo saudável, é fundamental. Diálogo, né? Atividade física, que está ligada ao corpo vigoroso. Entender que sexo ele é influenciado pelo entorno. Se o entorno está ruim, se você está vivendo momentos de dificuldades financeiras, dificuldades profissionais, naturalmente o impacto na sexualidade negativo vai acontecer. Se não acontecer, está errado. Porque não tem jeito de separar a intimidade do todo. Então eu diria o seguinte, quando as relações são boas, quando a vertical é boa, a tendência é que na horizontal as coisas também se deem bem. Então, novamente, nós voltamos aí, primeiro, cuidar da saúde, como um todo, inclusive com exercício físico, imagino que alimentação, sono, isso, né? E também a questão psicológica, conviver bem, a questão do estresse. Isso, não tem dúvida, quer dizer, ter um diálogo, falar, não ter medo de expor. Eu digo que se as pessoas falassem sobre o medo, sobre as inseguranças em relação ao sexo com o outro, o meu consultório diminuiria muito. Porque só de falar com o outro sobre medo, sobre insegurança, você já pode melhorar. Mas de preferência falar que é melhor, né? Porque o senhor está de portas abertas. Eu inclusive brinco que eu trabalho com... Eu trabalhei em projetos de sexualidade na adolescência pelo Fundo das Nações Unidas da População, um órgão importante, mundial, e a gente brincava que à medida que eu formava multiplicadores, eu estava, sem dúvida, diminuindo um pouco o meu consultório. Mas não, porque também eles estão espalhando aí o resultado. Mas já que o senhor tocou nesse assunto, vamos falar aqui dos seus projetos. O senhor faz parte da Associação Saber?
Essa Associação Saber, que foi muito importante, nós pegamos, infelizmente eu não consegui trazer para Belo Horizonte, só para São Paulo e Rio de Janeiro, nós pegamos empresas de todos os níveis, mas principalmente empresas nível A, os funcionários iam para conversar comigo, ou quem foi treinado por mim, 1h30, 2 horas, a empresa tinha que oferecer pelo menos 100 funcionários e tinha que oferecer o espaço onde nós iríamos conversar sobre um projeto que a gente chamava Sexualidade e Qualidade de Vida. Porque a empresa hoje constitui também um espaço para discussão de questões afetivas, de questões amorosas. A empresa percebeu que a produtividade é melhor quando as pessoas estão bem. Então, essa questão então esse projeto, infelizmente, por falta de verba, ele acabou. Ele acabou, me interrompido. Que seria a questão do diálogo pelo menos. E da informação. A gente dava informação e, de algum modo, começava a mexer um pouco em mudança atitudinal. Quando a palestra era muito dialógica. Não era aquela palestra que eu sei tudo, vocês simplesmente recebem aquilo ali, não. A gente colocava questões para que as pessoas refletissem, tinham pesquisas que a gente fazia, coleta de dados para que as pessoas, de algum modo, se colocassem, mesmo que não tinham que serem identificadas. Foi um projeto vitorioso, isso aí deu trabalhos que a gente apresentou em vários lugares do mundo, é um projeto realmente que, infelizmente, por falta de verba, ele precisava de verbas para se manter. E a ideia era fazer Rio e São Paulo e depois divulgar para outros lugares. Ainda está na gaveta. Sem dúvida. Ainda pode florescer, porque o assunto, como o senhor falou, nunca acaba. Ele pode ser esquecido no homem, ele volta sempre com força total. Mas só me conta uma coisa, quando o sexo deixa de ser saudável? Quando ele passa a ser ruim para a pessoa que está fazendo, ou para a pessoa que está vivendo, ou para a pessoa com quem ele está vivendo. Quer dizer, quando você machuca o outro, no sentido de ele estar incomodado, no sentido de ele não querer, e você faz, quer dizer, quando o homem obriga uma mulher a fazer sexo, quando ela faz por pressão, por medo de perder o parceiro, isso já não é saudável. O sexo saudável ele tem que ser sem culpa. Seja a culpa, eu brinco muito, a culpa seja sem culpa, quer dizer, sem medo. Seja o medo de uma dor de cabeça, que é uma gravidez fora de hora, por isso é importante a prevenção, seja a dor de cabeça de pegar uma doença, que também dá uma dor de cabeça também, seja a dor de cotovelo, onde você fica comparando com o outro, ou seja a dor de coração, onde você vai machucar o outro, que não está afim de fazer sexo e faz simplesmente porque o outro quer. As mulheres, em geral, têm uma visão de sexualidade mais inteira, mais adequada que a nossa. A mulher, quando faz sexo à noite, às 10 horas, ela entende para ela, e o parceiro não entende, que o sexo começou de manhã, com um bom dia. E as mulheres, em geral, gostam de fazer sexo quando elas estão bem, não para se sentir bem. O homem, às vezes, para relaxar, ele está tenso, ele está estressado, ele faz o sexo para se sentir relaxado. A mulher não. Ou ele quer fazer o sexo depois de brigar com a mulher. Ela não está bem, ela quer fazer sexo quando ela está bem, não para se sentir bem. Então elas têm uma visão mais honesta, eu diria, da sexualidade. Porque a sexualidade dentro do contexto humano tem que envolver afeto, tem que envolver emoção, que é emoção boa, positiva, tem que envolver comunicação, inclusive durante o sexo, antes e depois é tão importante ou melhor do que o durante, e tem que envolver, então, afeto, emoção, comunicação e prazer. Tem que ser prazeroso. A vivência da sexualidade tem que ser prazerosa, não necessariamente orgásmica. Muita gente acha que prazer é orgasmo. Não, orgasmo é uma forma de prazer que dura 15 segundos, quando dura muito, em geral dura 6 segundos. Quantos prazeres existem na intimidade? Existe o prazer dos olhares, dos sentires, dos ouvidos, dos tocares, dos falares. E eu vou ficar preso apenas no prazer do gozo? É muito pouco. O senhor já adiantou o assunto aqui de que homens e mulheres têm interpretação diferente do sexo. Então, no próximo bloco, nós voltamos com o Dr. Gerson Lopes, abordando mais assuntos relacionados à sexualidade. Estamos de volta com o Dr. Gerson Lopes. Você aí de casa chama a família toda, o pai, a mãe, os filhos, porque é um assunto de interesse para todo mundo, né, doutor? Independente do sexo e da idade. Sem dúvida. E falando em sexo, o senhor estava me falando que o universo sexual do homem é diferente da mulher? Eu diria que uma diferença básica é que o universo do homem está muito focado nos resultados.
na ereção, no coito ou penetração e no gozo ou orgasmo. Já o universo feminino, ele está focado no processo, no brincar e no prazer de brincar. E ela entende o resto como consequência. Quer dizer, o orgasmo e tudo vem como consequência aquela brincadeira prazerosa, aquele prazer de brincar na intimidade. Já o homem não, ele é muito focado na dinâmica do sexo. Por isso que quando ele tem um problema na dinâmica, quando ele tem um problema de ejacular rápido, ou dificuldade de ejacular, ou dificuldade de manter uma ereção, ou de ter uma ereção, ele realmente procura, porque ele não sabe lidar com o sexo sem focar na dinâmica. Já a mulher não, ela foca mais no processo, no brincar. Então isso acaba realmente levando uma interpretação errônea, muito comum. Tanto que quando o homem começa a ter problemas sexuais, as mulheres às vezes começam a achar, será que ele não gosta mais de mim? Será que ele tem outra? E normalmente tem nada a ver. Será que eu não sou mais atraente? Será que... Então ela começa com um monte de fantasmas inadequados, não verdadeiros. Ele simplesmente está deixando de procurá-la porque ele tem medo de falhar. Agora, até onde está ligado o sexo à questão hormonal, tanto do homem quanto da mulher? Os hormônios, hoje nós sabemos, eles não só são importantes para a integridade do aparelho anatômico, genital e tal, mas ele atua também no cérebro, aumentando a síntese e a liberação dos neurotransmissores. E são os neurotransmissores, substâncias cerebrais, que desencadeiam toda a resposta sexual. Por exemplo, a dopamina está ligada ao desejo, a ocitocina ligada ao orgasmo. Existem muitos neurotransmissores que nós sabemos hoje que tem a ver com o hormônio. Então, por isso que quando a mulher entra na menopausa ou o homem entra na andropausa, o cérebro vai sofrer, porque vão faltar hormônios que de algum modo atuariam liberando e facilitando a síntese desses neurotransmissores que são importantes para a resposta sexual adequada. O mais popular no caso masculino é a testosterona. Né? Qual é o peso da testosterona para a relação sexual? É grande, principalmente para desejo. Infelizmente, a maioria das pessoas que têm problemas de desejo não tem devido a baixa testosterona. E tomam testosterona inadequadamente. No caso da mulher, há sempre o risco, além de câncer de mama, o risco dela ficar hirsuta, quer dizer, pelos no rosto, dela ficar com voz grave, voz masculina, quando ela toma de maneira inadequada. E no caso do homem, se ele tem próstata aumentada, ele pode aumentar mais a sua próstata se ele não tiver a orientação e a prescrição adequada do urologista. Então não se deve pensar, e inclusive essas pessoas que usam hormônios de maneira inadequada, principalmente para ter corpo sarado, o que acontece? O organismo vai reconhecer que tem hormônio demais, o cérebro não vai produzir substâncias que vão estimular o testículo a produzir testosterona e ele vai ter atrofia do testículo. Muitos deles vêm com infertilidade, quer dizer, com dificuldade de ter filhos, e impotentes. Eu atendo, às vezes, pessoas que têm dificuldade de ereção porque estão com hipogonadismo. Quer dizer, as gônadas, os dois testículos estão atrofiados porque não produzem mais, porque de tanto que eles tomaram de maneira inadequada esses hormônios. Quando se fala, o senhor está falando em excesso, tem também o caso aí que falta. Nós estamos falando aí de disfunção hormonal? Isso, quando tem disfunção hormonal não tem perigo nenhum. Porque quando tem disfunção hormonal, imagina que quem vai prescrever é o médico e vai prescrever para repor aquele hormônio que tem falta. Agora, quando as pessoas tomam aí em academias ou tomam aí para poder ter o corpo mais sarado, elas não sabem o risco que elas estão correndo. Então, de maneira nenhuma. E testosterona a mais não dá libido a mais. Você tem que ter um nível mínimo de testosterona para que a libido aconteça, inclusive feminina. A mulher tem que ter 10% da testosterona do homem para ter a libido. O homem tem 90% a mais de testosterona, mas não quer dizer que o homem tenha mais desejo. A mulher, com o tempo de relacionamento, ela perde o desejo espontâneo, aquela vontade de ter desaparece, mas ela responde bem ao jogo. Aquela mulher que é normal. Já o homem não, ele mantém o desejo ao longo da vida, apesar que com a idade, com a andropausa, entre aspas, ele vai diminuir também o seu desejo. Ambos diminuem o desejo, salvo exceções, porque o sexo é muito cultura. Antes dele ser biologia, ele é muito cultura. E uma mulher que sempre teve medo de engravidar, uma mulher que nunca gostou de gravidez e que ela se vê na menopausa e tinha muitos freios sociais e com a idade ela
tira um pouco dessa repressão, ela pode ter o apogeu da sua sexualidade depois da menopausa. Porque o sexo não é só biologia. Ele, antes de ser biologia, antes de ser natura, ele é cultura. Ela pode ter sido reprimida a vida inteira e se libertar depois da menopausa? Imagine principalmente aquela que sempre esteve presa ao medo de uma gravidez. E na hora que ela se vê em menopausa, essa gravidez não ocorreria mais. E ela se... Isso aí nos últimos dias, aquelas mulheres mais antigas que tinham aquele casamento forçado, fica casada a pessoa aí que não é feliz muitos anos e costumam ficar mais novas, quando separam, fica viúva. Às vezes acontece isso, né? A idade traz, na vida tudo isso, a idade traz algumas perdas quantitativas em relação à função sexual, mas existem ganhos qualitativos. Nós estamos aqui em funcionários, no bairro Funcionários, eu consigo, com 63 anos, eu consigo chegar na Praça do Papa andando, não vou correndo, mas eu posso até curtir a travessia. Um jovem de 18 anos, 20, pode ser que ele chegue lá correndo, mas eu vou chegar na Praça do Papa tanto quanto ele. Então, a gente jamais, eu posso florir meu chão, né? Agora, o senhor repetiu aí algumas vezes a questão da andropausa, que nada mais é que, a grosso modo, a menopausa masculina. É um termo muito usado entre os leigos, mas a menopausa é pausa do menos. Menos é menstruação, em prefixo. Então, prefixo grego, então é menos de menstruação. Então, há uma cessação de menstruação. O homem, por não menstruar, não teria pausa nenhuma. Mas o que nós sabemos é que homens, principalmente depois de 60 anos, talvez uns 20% a 30% deles, começam a apresentar deficiências importantes de testosterona, que o levam a ter um hipogonadismo, que a gente chama hipogonadismo tardio, ou que popularmente é chamado de andropausa. E que o leva principalmente a ter perda de desejo, apetite sexual, e perda de ereção. São os dois sintomas mais importantes. Além de problema de dormir, além de irritabilidade, além de insônia, além de energia vital diminuída, e que às vezes confunde com depressão e na verdade ele está com hipogonadismo tardio, porque em geral acomete homens depois de 60 anos. Tem 7% de homens que antes de 60 podem ter esse hipogonadismo. A mulher fala muito tranquilamente sobre a menopausa, o homem não, ele é bem fechado sobre a andropausa. Tenho certeza que muita gente em casa nunca ouviu falar andropausa. Os homens, talvez as mulheres até tenham ouvido. Mas a andropausa, que é relacionada aos homens, é um fator comum e natural, vai acontecer com os homens? Como a mulher tem a menopausa, o homem também teria andropausa, só que nem todo mundo vai expressar alguns sintomas. Tem mulheres que expressam nitidamente a menopausa dela com fogacho, que é o calorão, com a sudorese, que é suando à toa, com a irritabilidade, a tendência ao humor mais depressivo. Então ela tem todos os sintomas, principalmente o calorão, que incomoda muito, da menopausa. Tem homens que não vão ter. Agora tem homens que podem ter até o calorão também, igual a mulher tem. Agora, tanto a andropausa quanto a menopausa pode ser amenizada, os efeitos, pode ser erradicado os efeitos? Isso, você hoje fazendo, seja ela com o ginecologista e ele com o urologista, eles podem receber hormônios de maneira adequada, que sejam apenas repostos, não você vai colocar níveis fisiológicos, níveis normais de hormônios, você não vai dar excesso de hormônios, e as pessoas têm praticamente a melhora da libido, a melhora da ereção, no caso do homem, no caso da mulher, acabam os calorões, os calores, os fogachos, acaba a sudorese. As reposições hormonais, então? Tem ainda, sim. O que não pode é pensar como antes. Tipo assim, a mulher começava em qualquer época da vida a reposição, usava até o fim da vida, hoje não. Hoje você tem que fazer controle direitinho quando você faz o hormônio. O controle bem feito com o médico, ele vai saber se deve parar ou não o hormônio. Agora, a mulher que sente muito bem, com os hormônios, com a melhora dos sintomas e o homem, dificilmente ela quer retirar. Né? Mas ela tem que saber que a partir de 5 anos há aumentozinho de algum risco, de algum problema. Aproveitar a deixa do senhor, antes que a gente mude desse assunto, porque muito se fala hoje nos outros ramos da medicina, de medicina preventiva. No caso da questão hormonal, da questão da sexualidade, da andropausa, da menopausa, se deve prevenir desde jovem ou tem um tempo ou não? Vamos esperar até os 40, espera até os 50 para começar a olhar isso. O ideal seria que a pessoa tivesse uma vida sexual na fase adulta, jovem, fase adulta ativa, mas
com prazer, lógico que não é fazer sexo pelo sexo, mas nós percebemos que aquelas pessoas que tinham uma vida sexual muito comprometida já na fase adulta, quando entram na andropausa ou na menopausa, aí praticamente aposentam. Apesar que em sexo não tem aposentadoria. Né? A idade não dessexualiza ninguém. Quem dessexualiza é o social. Nós mesmos dessexualizamos nossos pais, porque quase ninguém imagina que os pais transem, né? Eu acho que a gente imagina que a gente veio por obra e graça do Espírito Santo, porque ninguém é capaz de imaginar que os pais tenham uma vida sexual. É possível uma pessoa com 80, 85 anos ter uma vida sexual ativa? Sim, com as limitações. Né? Eu tenho hoje uma pessoa acima de 90, 92 anos, e tenho aí uns 4, 5 pacientes que eu atendi ultimamente, que acima de 80 anos, que tem uma vida sexual, lógico que ajudados por medicamentos, orientados adequadamente, sabendo das limitações. Por exemplo, o homem de mais idade sabe que se ele faz sexo hoje, com orgasmo, primeiro o volume que sai de ejaculado é quase nenhum, força quase nenhuma, só escorre um pouquinho. A ereção não é tão rígida, a mulher precisa estar lubrificada, porque senão o pênis vai dobrar, porque a rigidez não é tão boa, mas é uma rigidez suficiente para acontecer o coito. Agora, se ele faz sexo hoje, pode ser que demore 3 dias, 4 dias, 1 semana, para que ele consiga novamente com orgasmo. Porque o período refratário, que é um período depois que completa o orgasmo, no homem de mais idade, ele pode demorar semanas, dias, semanas ou até meses. Para a pessoa ter de novo, por exemplo, meus clientes na fase de 80 anos, às vezes têm 15 relações no ano. Das 15, que eles chegaram ao orgasmo umas 4 ou 5 vezes só. As outras, eles tiveram algum prazer, mas não o prazer do gozo. Agora, eu já atendi gente com 84 anos que disse, ô Gerson, eu vim aqui hiper feliz porque ontem eu tive sexo de manhã com orgasmo. Saiu um pouquinho, mas foi com orgasmo. Eu fui fazer à tarde, tive com orgasmo também. Isso vai acontecer? Eu falei, infelizmente vou jogar balde de água fria nessa sua alegria aí, porque normalmente não é assim. Às vezes foi o mesmo orgasmo que ele dividiu, né? Ele funcionou. Na medicina não é matemática, né? Não é uma lei, não é direito, né? Que a coisa é lei. Então na medicina pode acontecer isso. Quer dizer, o indivíduo aconteceu que no mesmo dia ele teve 2 momentos de intimidade e todos os 2 ele chegou ao orgasmo. Agora, não tem que se chegar ao orgasmo. Sexo é comunicação, sexo é expressão de afeto pelo outro. Então é muito mais do que orgasmo. Temos a abordagem feminina, que é todo o contexto, não só o prazer momentâneo. Isso. E com relação aos medicamentos, hoje a medicina tem suporte de medicamentos para cobrir aí toda essa falta hormonal, essa questão de ereção? É interessante isso, Juninho, porque medicamentos para o homem, sim. E eu sempre colocava que se você tem muitos medicamentos para propiciar uma ajuda ao homem na parte de sexo-prazer, de sexualidade-prazer, na mulher você tem uma evolução imensa, então e as clínicas de fertilização assistida, para mostrar na parte de sexo-reprodução. Então, de algum modo, a ciência passava um viés aí, uma coisa tipo, prazer é homem, mulher é reprodução. Aí o que aconteceu? Houve uma pressão do FDA, que é a entidade que legisla medicamentos nos Estados Unidos, para arrumar um medicamento para a mulher, para sexo prazer também. E esse medicamento foi aprovado em 2015. Tão recente. Mas foi um fracasso danado. E foi a pressão política, no sentido que tem que arrumar alguma coisa para a mulher, que fez esse medicamento ser aprovado. Pra você ter uma ideia, no dia que ele foi aprovado, o laboratório que desenvolveu esse medicamento, a pesquisa, foi vendido por $1 bilhão. E foi o pior gasto na história até hoje, porque o remédio dá fadiga, dá insônia, não pode ser tomado com álcool, a pessoa não pode tomar um vinhozinho, não pode tomar nada, pode dar lipotímia, e o remédio realmente mostrou um fracasso, tanto que não chegou até hoje ainda no Brasil. Provavelmente esse remédio não vai chegar porque ele é caro e sem efeitos. Eu acredito realmente que medicamento para a mulher não vai ser igual para o homem. Porque a revolução sexual masculina aconteceu em 98, com a descoberta da sildenafila, que é o Viagra. E hoje a gente tem medicamentos muito mais interessantes do que o Viagra, porque propiciam o casal a ter uma espontaneidade total, que o homem toma todo dia um comprimidinho. Mas a revolução feminina foi em 60, com a pílula,
liberou a mulher para ter reprodução sem prazer, que ela não queria, reprodução não, ter prazer sem reprodução. Foi a Revolução Feminina e a Revolução Masculina foi em 98. Agora, a revolução do prazer mesmo da mulher em relação a medicamentos ainda não aconteceu. E eu acho que não vai ser fácil não, porque é difícil a mulher tomando um remedinho que faça com que aquele remedinho faça com que ela veja o parceiro como alguém interessante ou se sinta interessado por ele, se ele é uma pessoa hostil, se ele é uma pessoa indiferente, se ele é uma pessoa que provoca infidelidade e ela descobre e amagoa tremendamente. Então não tem um remédio, não vai ter um remédio com essa... Voltamos aos mundos, né? Como o homem é imediatista, o remédio precisa só da ereção. O homem, como alguém brinca, tem até brincadeira com isso, né? O motor do homem é um botão só. Da mulher, como se fosse aquele painel do avião, cheio de motor. O botão do homem era só o azul, agora tem outras cores. A gente brinca que a sexualidade da mulher está entre os dois ouvidos. Quer dizer, está na cabeça, está em tudo. E a sexualidade do homem está abaixo do umbigo. Né? Então, dizem, né, as pessoas brincam que quando Deus nos criou, ele falou, vou te dar, na hora que fez todinho bonitinho a mulher e foi fazer o homem, e aí ele pegou o pênis e falou, vou te dar um acessório a mais que a mulher não tem para que pense por ti, já que você não é tão inteligente quanto as mulheres. Então a brincadeira você distrai, deixa a brincadeira é essa. Bom, nós fechamos aí o segundo bloco, vamos entrar no terceiro bloco com os assuntos mais polêmicos relacionados à sexualidade e à humanidade. Não sai daí. De volta com Entre Linhas, hoje com o Dr. Gerson. Dr. Gerson, muito instrutivo a nossa conversa, estamos aprendendo bastante, o senhor é muito claro nas informações. Deixamos os assuntos mais polêmicos para o final, mais polêmico talvez por questão de preconceitos ou culturais. Hoje nós temos aí a sexualidade sendo discutida com radicalismo, principalmente quando se diz sexo entre iguais. Né? Antigamente tínhamos só homossexualidade, hoje nós temos várias nomenclaturas. O que vem acontecendo, o que mudou, são coisas novas, sempre existiram? Na verdade, sempre existiram e algumas coisas existiam, inclusive no mundo animal todo. Né? Existiam, não existem no mundo animal, não é só nos seres humanos, não. É lógico que sexualidade envolve polêmicas, algumas coisas, inclusive, a gente não tem resposta. Por exemplo, existem duas coisas que não têm respostas ainda, e que levariam, quem descobrir, quem desse a resposta, levaria a preencher um quadro, 2 quadros que estão lá na Faculdade de Medicina de Harvard, onde tem lá quadro esperando quem descobrir o que leva a pessoa a ser homossexual. Quem descobrir o que leva a pessoa a ser transexual. O que é um, o que é outro. Então, a gente não sabe o que é um, o que é outro. Mas, por exemplo, o que faz uma pessoa sentir muito bem como homem, mas ter desejo predominante ou exclusivo por homem? O que faz uma mulher estar muito bem com mulher, mas ter desejo por mulheres? Que é a homossexualidade. Nós não sabemos o que leva. O maior erro é achar que é opção, que as pessoas optem por isso. Entendeu? Não é opção. Outro dia minha filha vai, alguém falou que é opção e tudo. Não tem nada, não é opção. É um erro dizer que é opção. A pessoa é porque é e nós não sabemos por que ela é. E outra coisa, não é por problema hereditário. Já descartaram, porque se tem gêmeos com a mesma carga genética, se um é, o outro teria que ser e não é. Não é problema da educação apenas familiar. São coisas muito mais complexas que nós não temos resposta. A homossexualidade. Não tem nada a ver do indivíduo ser afeminado e ele ser homossexual, ou da menina ser masculinizada e ela ser homossexual. As homossexuais femininas, 95% são muito femininas. Os homossexuais masculinos, em 90% são muito masculinos. Barba, bigode, fala grosso, luta judô, luta karatê e tem desejo pelo mesmo sexo. Então não é... Isso sempre existiu, mas só que a pressão era tão grande que essas pessoas se casavam e eram infelizes e até que a morte separasse, porque não davam conta, a infelicidade muito grande, algumas pessoas suicidavam, hoje tem vários estudos mostrando, porque não davam conta de conviver com aquele desejo diferente, que era o desejo pelo mesmo sexo. Isso é homossexualidade. Não é doença, por mais que as pessoas queiram que se considere doença, não se conseguiu detectar nada de doença nelas. Agora, e não pega, não é alguma coisa que falando vai pegar.
entendeu? E eu atendendo essas pessoas, eu vejo quanto que elas sofrem muito, né? Elas, para poder falar com os pais, elas sofrem muito para poder falar com uma parceira, tá para casar e não dá conta de imaginar, relacionar com o sexo oposto, porque já tentou e não deu conta. Então essas pessoas sofrem muito mesmo, é um sofrimento muito grande por causa da homofobia que está dentro da sociedade. Já o transexual é outra história. O transexual é alguém que está muito mal com o corpo, porque a cabeça é de um sexo, vamos imaginar, de homem, mas o corpo é de mulher. A cabeça é de mulher, mas o corpo é de homem. Por que acontece isso? Não sabemos. O que faz alguém me procurar aqui com 17 anos, com o rosto todo machucado, porque para não aparecer pelo nenhum, ele faz uma forma de raspar tão violenta que está sangrando o rosto, ele não deixa aparecer o pênis, ele arruma um jeito de esconder o pênis entre as pernas, porque sente muito mal com o corpo de homem, tendo a cabeça de mulher. E o que faz alguém que usa uma cinta no peito para não deixar o seio aparecer? Cada mês que vem a menstruação é um desespero, porque ela não sente, ela não está bem com o corpo dela, ela mesmo diz, esse corpo que está errado, porque a minha cabeça é de homem. É o transexual homem, no caso, quando a cabeça é de homem, o corpo é de mulher. E o transexual mulher, quando a cabeça é de mulher, o corpo é de homem. Isso sempre existiu, gente. Só que as pessoas, isso não era exposto, não tem aumento nenhum. Não tem nenhum estudo mostrando que está aumentando. Só que são coisas muito polêmicas. A publicidade está mexendo, às vezes não está sendo bem colocado, O senhor fez um grande apanhado. Vamos ver se eu estou correto. Isso. A homossexualidade são pessoas que são satisfeitas com o corpo que ela tem, seja homem, seja mulher, que tem interesse sexual da pessoa do mesmo sexo. Isso, falou tudo. Bissexual são aquelas que estão satisfeitas com o corpo e gostam tanto de homem quanto de mulher. Isso. E o transexual, aparentemente, é um homossexual, alguma pessoa que tem interesse, não? Não. Inclusive o transexual, ele pode ser homossexual ou heterossexual. Ou mas até bissexual. É só a questão de estar mal com o corpo dela. Porém, o desejo. Vamos imaginar, essa novela aí que está acabando aí, acaba hoje, né? Ela, pelo que eu li, pelo que foi descrito e tudo, é um transexual homem. Então é alguém que nasceu mulher, mas a cabeça sempre foi de homem, sempre teve conflito por sentir-se aprisionado num corpo que não é dela. Parece que ela tem desejo por um outro homem. Ela, na verdade, essa pessoa, ela é heterossexual. Se você olhar, é só a aparência física. Se você olhar, vão ser dois homens, se ela fizer as cirurgias todas, parece que ia fazer e tal. Ela é um homem com outro homem. Mas se você olhar desejo, ela na verdade sente, não, é um transexual homem porque é uma mulher com cabeça de homem. É confuso isso mesmo. O que define a homossexualidade é o desejo, que não é visível. Um é interno, o outro é mais externo. O outro é totalmente externo. Tem alguns homens que gostam de se fantasiar de mulher, talvez estariam ligados a essa questão. Aí já é travesti. Aí o que é o travesti? O travesti é um indivíduo que incorpora socialmente a vestimenta oposta para ter algum ganho, vamos imaginar, ou para viver alguma história de vida. Porém, existe um travesti pior ainda, no sentido que é mais confuso, não é que é pior, é aquele homem que não se traveste na rua, mas na hora do sexo ele tem que colocar roupas femininas para poder ter sexo, senão ele não tem ereção. Ou mulher que para transar com homem tem que pôr terninho, tem que pôr gravata, tem que pôr bigode, porque senão não tem prazer com homem. Então esse é um travestismo ligado a uma tara, vamos imaginar, popularmente chamada tara, chama travestismo parafílico. Então a coisa é confusa. O que a gente sabe é que nós não sabemos nada sobre como abordar. E o nós assexuado? Não sabemos. O assexuado é a pessoa que nasce ou depois de um tempo fica sem desejo nenhum. Não tem vontade de fazer sexo. Não sente nenhuma vontade. Como se fosse um indivíduo que perdeu a fome e que não sente mais fome. Então, esse seria o assexuado. Nós temos agora um último, não sei se ele entra na questão, mas é vinculado ao sexo, aquelas pessoas adultas que gostam de crianças, a pedofilia. Essa, se Deus quiser, durante toda a história, para frente, vai ser condenada, né? Deve ser condenada. Essas pessoas que são pedofílicas, são pessoas que só transam com crianças ou púberes, adolescente muito jovem, muito inicial, quer dizer, são
pedos de criança, pediatria e tal, essas pessoas devem ser tratadas do ponto de vista legal, prisão, em alguns países, inclusive, castração química ou cirúrgica, para perder o desejo delas, porque elas fazem muito mal a outra pessoa. Isso é uma doença, chama perversão ou parafilia, e que na história, na época da Grécia Antiga, a pederastia era liberada. Uma pessoa que tinha poder, ela ensinava a criança um monte de coisa, inclusive a arte do sexo. Olha que terrível na história, isso não deve voltar nunca, porque a criança não sabe lidar com desejo, não sabe, quando ela sofre uma violência sexual, ela pode ter problemas para a vida toda, sem falar em depressão. A própria violência física hoje na criança, por isso que está sendo punida também, traz problemas muito sérios. Então a pedofilia merece tratamento médico, com substâncias. Nos Estados Unidos é o seguinte, a pessoa descoberta a pedofilia, ela entra numa prisão, fica um tempo na prisão e tomando medicamentos para tirar a libido dela toda, saem com tornozeleira e não podem estar perto de lugar nenhum que tenha criança. Em escolas e tudo, porque senão ela volta para a prisão de novo. E toda semana ela vai no ambulatório para tomar a injeção que vai acabar com a libido dela. No Brasil, infelizmente, o que eles fazem? Aprisionam, mas soltam. O indivíduo vai voltar a ser pedofílico. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora, medicinal. O senhor falou comigo, não comparando uma coisa com a outra, mas o senhor falou comigo que o homossexualismo, o transexualismo, não foi identificado as razões. Então não é considerado uma doença. Não, a homossexualidade ainda... E não é só porque não identificaram as causas, não. Tentaram os psiquiatras a buscar alguma coisa de alteração neles, e alguma coisa médicos, clínicos, e não perceberam nada. A única questão deles é o desejo. Então foi retirado de todos os códigos, praticamente da maioria dos países do mundo, internacional. E aí eu repito a mesma pergunta, no caso da pedofilia. É doença. Essa é doença. Ou é porque o dano é muito grave? Não é identificado. A própria tara do indivíduo ter que colocar vestimenta oposta para transar com outro, isso é doença. O sadismo, onde a pessoa só tem prazer impondo violência. O exibicionista, esse pessoal que está sendo agora processado e que sempre existiu e que tem que processar mesmo, froteirista. O que é o froteirista? É o indivíduo que espera o horário de ônibus lotado e vai entrar naquele ônibus apertado para poder ter prazer sexual ali. Se você colocá-lo com uma mulher numa intimidade, num lugar ali, ele não tem prazer. O prazer dele é ficar roçando em público a alguém em lugar apertado para ter prazer. Chama froteirismo, vem do francês flotter, e isso é roçar, a pessoa roçar. Essa pessoa é doente. Isso é doença. A pedofilia é doença, a zoofilia, que é relacionamento com animal, a fitofilia com plantas, isso tudo é doença. São transtornos hoje considerados psiquiátricos, são chamados parafilias. Bom, eu não posso encerrar a entrevista sem tocar num assunto hoje que é a grande polêmica, que é essa questão das feiras, onde as pessoas se expõem, a questão da questão de se expor a criança. Essas questões aí de nudez, o senhor vê isso como artístico, o senhor vê isso como um afronto à questão política? Qual é a sua opinião? Não, eu acho assim, é perigoso para pessoas que gostam de arte e que sabem o limite dela, está lá escrito que é a partir de 18 anos, ou está lá escrito, não tem problema nenhum. Eu tive em congressos na Dinamarca, na Noruega, e frequentei com a minha esposa, mas talvez se eu tivesse com a minha filha eu não levaria para esses museus, ao passo que os casais lá levam as crianças de 14, 15 anos, e elas veem aquilo ali com a maior naturalidade. Mas a minha filha provavelmente não veria com naturalidade, eu também não me sentiria bem junto com a minha esposa e a criança, talvez não a levaria. E lá tem tudo quanto é coisa que pode imaginar do sexo, e os pais levam, e eles ficam até rindo da gente que está sentindo inibido. Então é cultura, o sexualidade... Assiste uma novela ou um filme pornográfico, mas fala que a feira não pode ir. Na verdade, sim, a gente tem que respeitar a questão cultural. Eu acho que se há uma feira dessa, mas bem determinado, a proibição para tal idade, bem mostrado, aí a questão cabe a você levar ou não. Eu estou honesto, bastante honesto aqui, dizer o seguinte: se a minha filha estivesse nesse congresso na época, devia ter uns 10 anos, 12 anos, quando eu fui em vários congressos na Dinamarca, na Noruega e tal, eu provavelmente não levaria, e vi lá gente que levava, gente europeu.
os suecos e tudo levam, e ninguém vê aquilo como naturalidade. Como um indivíduo que tem perversão alimentar e come demais e tal, eles não veem nada diferente. Sexo para eles é muito natural. Para a gente tem essas questões ainda, sejam religiosas, sejam de moral, formação e tudo que a gente tem que respeitar. Então eu acho que talvez possa fazer muito mal e tem que deixar bem claro, mas sem entrar nessa questão de liberdade ou não, a questão... Eu acho igual televisão, gente. Eu acho que quando se educa bem a filha, ela às vezes não vai ver a novela, porque para ela a novela não traz nenhum interesse. Quando você deixa a filha largada, ela vai educar onde? Ela vai se deseducar muitas vezes nas novelas. Eu acho que não há dúvida, a gente tem que investir na educação em sexualidade, que está intimamente ligada à educação para a afetividade também. Então uma criança que vire um adulto amoroso, bem na sexualidade, que tenha uma sexualidade saudável, exige já na infância e adolescência esse clima propício à educação em sexualidade. Doutor Gerson, espetacular abordar o senhor de todos os assuntos. Obrigado por responder tudo de forma tão clara. E eu tenho certeza que o telespectador pode querer dar sequência aí nas informações. Existe algum lugar que possa procurá-lo, algum site para ter acesso ao senhor? Eu coordeno o Departamento de Medicina Sexual do Hospital Mater Dei e lá eu tenho um curso que a gente dá para médicos e psicólogos para fazê-los com que possam abordar de maneira adequada no consultório deles, sempre em janeiro e julho. Eu tenho uma reunião com um grupo, mas só restrita a médicos e psicólogos, e tem um site que eu associo à minha área de lazer, que é a vinho. Eu gosto muito de vinho, né? O vinho ajuda na sexualidade? Sim, eu já até dei palestra fora do... Ele ajuda a tirar um pouquinho dos freios, mas vinho não é solução para nada. Né? A gente tem que entender, não vinho como medicamento para a sexualidade. Alguém até pergunta, você já prescreveu? Eu falei, nunca. Eu acho que o vinho pode, numa dose, ser bom e numa outra dose ser ruim, mas a pessoa tem que saber se gosta ou não, porque às vezes tem gente que não sabe lidar com bebida alcoólica, então não deve nem tomar vinho. Mas eu até dei palestras fora do Brasil, abrindo congressos, já fiz primeira página do jornal La Nación, uma matéria sobre vinho e sexualidade, da Argentina, mas o que eu acho que é importante, a gente tem esse site que é vinhoesexualidade.com.br. O seu site meu site, vinhoesexualidade.com.br. Eu estou, inclusive, para voltar a publicar livros, tem vários livros publicados, mas os livros estão esgotados, pela editora Saraiva, pela editora Autêntica, falando com a criança sobre sexo, falando com adolescente sobre sexo, sexualidade e envelhecimento. Hoje as pessoas conseguem esses livros no sebo, mas eu vou voltar a escrever os livros pelo site, a gente vai... Tem muito material do senhor no YouTube, e agora tem um programa completo também, que o pessoal pode assistir quantas vezes. É um prazer. Também fiquei muito feliz de estar com vocês. Obrigado, senhor. Foi muito bom aí o assunto, entramos em muita coisa de forma muito didática e clara. É isso que é o objetivo. Não adianta a gente ficar se escondendo, e posso até dizer a vocês, quanto mais se fala com filho, mais você vai protegê-lo. Tem muita gente que acha que o melhor é não tocar, deixá-los totalmente alheios à questão da sexualidade, e você vai acabar vendo preso a uma ditadura da ereção, uma ditadura do orgasmo. Eu já vi meninas deprimindo porque não foi nunca nada conversado com elas, elas não tinham orgasmo que o namorado cobrava, e elas entraram em depressão de tanta pressão que elas sofriam. Então, e rapazes que tentavam autoextermínio porque tinham dificuldade de ereção e não tinham como dialogar. Então, assim, ter esse canal com os pais é interessante. Agora, os pais também têm que dizer, quando não sabe, não sei. É melhor do que não dizer nada. Ou encaminha, se o senhor puder ajudar, será um prazer. Fala muito que o que o pai não ensina, o mundo ensina, né? Aprende com o mundo. E não é isso. E muita gente diz assim, eu não aprendi em casa, aprendi com o mundo, e estou bem. Mas eu posso dizer para vocês, quem aprendeu com o mundo, muita gente está mal. Então, na verdade é o seguinte, se não pode aprender em casa, não pode aprender na escola, seria na rua que os jovens vão continuar aprendendo? Não. É lógico que um programa como esse, eu espero que tenha uma parte educativa, importante, que as pessoas entendam. Eu sei que muitos programas são mais deseducativos do que educativos. Infelizmente, deseducam mais do que educam. Doutor, muito obrigado. Um prazer grande. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. E semana que vem estaremos com mais um convidado, se possível trazendo boas informações para toda a família. Até semana que vem.